Isso aqui pode mudar o jogo. Denunciam o STF e Alexandre de Moraes ao governo Donald Trump. Isso aqui, gente, é inédito. Para o que está fazendo aí, porque eu tenho certeza de que isso nunca aconteceu. Nem na história do Brasil, nem na história do mundo. Entregaram um super documento para o governo americano destinado ao presidente Donald Trump, denunciando as decisões de Alexandre de Moraes. A guerra pelas nossas liberdades acabou de atingir um novo patamar. Acabou de se tornar ainda maior. Vem comigo aqui entender essa história. Fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Porque a gente não queria voltar passando a ideia de que a gente queria vingança, de que a gente queria... A gente fez uma transição muito pacífica, muito pacífica. O simbolismo do comício hoje no Planalto não estava no número de participantes, ainda mais na era digital, isso é o que importa menos. Mas o simbolismo estava na clara escolha de uma estratégia política. O projeto da dosimetria tinha sido costurado como tentativa de acomodação entre os poderes, um tipo, podemos dizer, de pacificação, podemos dizer, vamos tratar de outras coisas, vamos deixar isso para trás. E essa costura teria tido até o aval informal do próprio Supremo, que impôs essas penas pesadíssimas, consideradas por juristas desproporcionais aos participantes do quebra-quebra de 8 de janeiro. Ao vetar, Lula mandou o Congresso às favas, optando pelo confronto. Congresso que prepara agora a derrubada do veto, que será contestada e será apreciada então pelo Supremo. Enquanto essa repetição durar, Lula acha que tem uma vantagem na disputa eleitoral, que permita, por exemplo, desvincular a imagem de proximidade histórica que manteve com ditaduras como a de Chávez e Nicolás Maduro, e compense as conhecidas desvantagens do governo petista no tema central de preocupação do eleitorado, que é o de segurança pública. É uma aposta de alto risco. E aí que vem uma questão que eu não consigo entender do Lula, né? O Lula utilizou esse evento completamente esvaziado, né? Haja vista que não tem nenhum membro, né, da cúpula do Poder Legislativo, né? O presidente do Senado Federal, Alcolumbre, não participou. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, não participou. A cúpula do Judiciário está fazendo outro evento, né, hoje à tarde, para comemorar, né? Eu não digo comemorar, né, mas para rememorar o 8 de janeiro, né? Ou seja, é um evento completamente desmobilizado, completamente esvaziado. Então o Lula está querendo criar narrativas, né? O Lula está querendo falar para sua bolha, né? Ele está querendo, ele sabendo, né, que provavelmente o seu adversário político vai ser o Flávio Bolsonaro, o que acaba tornando a polarização um fato, né? De novo teremos o bolsonarismo contra o lulismo, né? O petismo contra o Bolsonaro, né? Então, por conta disso, né, o Lula está falando para a bolha dele, ele está querendo se retroalimentar do bolsonarismo. O Brasil já teve ministro fraco, já teve ministro muito fraco e teve Ricardo Lewandowski, que finalmente se vai. E ele se vai sem deixar uma marca, sem deixar um legado. Foram quase 2 anos sem aprovar uma única medida concreta para reduzir as estatísticas que assustam as pessoas, ou para aumentar o desconforto do crime organizado. Como disse um assessor de Lula, Lewandowski parecia se comportar como se a segurança pública fosse um problema teórico e distante, não uma emergência que se tornou a maior preocupação da sociedade. É torcer agora para o presidente caprichar na sucessão. Ciro Nogueira, que é um nome forte da direita brasileira, e ele descartou a participação do governador Tarcísio de Freitas na disputa eleitoral pela presidência da República. E ele disse que a grande aposta mesmo é para Flávio Bolsonaro. Mais uma declaração de Ciro Nogueira a respeito disso. Isso está no jornal Folha de São Paulo de hoje. Ele é um dos principais entusiastas do projeto de Tarcísio, né? Ele era, né? E ele descartou agora as chances de o governador de São Paulo concorrer contra Lula neste ano. Disse ele: eu vejo como já descartada a candidatura do Tarcísio à presidência. Hoje faz 3 anos do fatídico dia 8 de janeiro. E calma, antes que você passe esse vídeo, porque eu te entendo. Você tá cansado de ouvir sobre 8 de janeiro, sobre anistia. Parece que o Brasil nunca passa dessa página, né? Mas esse vídeo tem a ver com você. Por quê? Porque quando você vê uma injustiça tão grande acontecendo com o brasileiro, você acaba ficando insensível. Você acaba perdendo o sentido de fato de humanidade. E não vê mais as pessoas com um olhar humano, mas vê as pessoas como um qualquer. Afinal de contas, né, não era um parente seu, não era alguém que você conhecia, afinal de contas, era só não estar lá que não ia acontecer tudo isso. Pois bem, qual afinal de contas era o crime que essas pessoas deveriam responder? Depredação de patrimônio público, ponto.
Porque eles quebraram, isso é crime e ninguém concorda com isso. A não ser a esquerda, né? Que quando eles depredam, aí tudo bem. Mas tirando essa parte, quando você pega a pena, é de 6 meses a 3 anos de depredação de patrimônio público. Então as pessoas eram para ter sido livres hoje, mas não. Existem ainda pessoas como a Débora, que vai ter ainda 14 anos da sua vida ainda na cadeia, porque ela pegou um batom e escreveu "perdeu mané" numa estátua. Tem também um caso do Breno, que era um vendedor de algodão doce, também foi preso na multidão. Tem o Felipe, que era um esquizofrênico, e mesmo com laudo mostrando que ele não poderia ficar preso, ainda assim ele manteve preso durante meses. E também a Iraci, que estava ali na sua prisão domiciliar, e Alexandre de Moraes revogou porque ela descumpriu as regras, porque ela foi para a fisioterapia. Enfim, esses 4 casos que eu contei, digamos assim, são uns casos absurdos, mas que tem muitos outros. Como, por exemplo, o caso do Clesão. E o Clesão, ele não é um nome abstrato, sabe? Não é o nome de um inseto. É o nome de um pai que simplesmente morreu na cadeia por conta da inércia do STF. E morreu. Hoje tem uma família que não tem um pai, tem uma esposa que não tem um marido, por conta disso. E aí eu te pergunto, mas Nicolas, eles atentaram contra a democracia, né? Tá. O que você acha que atenta mais contra a democracia? O Aécio também, que foi um que está preso por 17 anos, foi o primeiro condenado de 8 de janeiro, que pegou o celular dele e falou: eles cagaram na cabeça da gente a vida inteira, agora eu que vou cagar aqui. E brincou nisso. E ele tomou 17 anos de cadeia. Quem você acha que mais atenta contra a democracia? Essas pessoas que depredaram o patrimônio público, invadiram, cometeram aí esses crimes? Ou um cara que coloca milhões de reais em uma mala, como o Gedel, que foi encontrado com corrupção? Ou como alguém que foi condenado por 400 anos, né, de cadeia por corrupção também, como o Sérgio Cabral, que está livre? Ou como alguém, né, que colocou dinheiro na cueca, foi pego, e agora, né, a PGR arquivou totalmente o caso. Quem você acha que atenta mais contra a nossa democracia? Pessoas envolvidas em escândalos de roubo do INSS, pessoas pensionistas, pessoas que, enfim, têm comorbidades, problemas, né, de saúde, e recebem um dinheiro ali do trabalho deles, e elas estão sendo roubadas? Ou a pessoa que simplesmente, né, foi ali, entrou, viu o que estava acontecendo ali, se escondeu das bombas que estavam vindo, e aí foi presa por 17 anos de cadeia? Quem você acha que atenta mais contra a democracia? O Lula, que recebe um narcotraficante, que agora está preso, um bandido genocida, que no país dele tinha 158 crianças que foram torturadas, né, mortas. Mas, na verdade, quem atenta contra a democracia é a Débora, né, do batom. Quem que você acha que atenta mais, né, contra a democracia? Quem está dentro, né, de um escândalo, né, de banco, que recebia possivelmente aí mesada como Lulinha, ou, né, esse rapaz que estava vendendo algodão doce? A resposta, ela salta aos olhos de qualquer um. Mas quando você, brasileiro, você que está me escutando aqui, você tem uma insensibilidade com essas pessoas, você talvez não ache que eles estão te manipulando, mas eles estão. Porque que não é uma luta por A ou por B, sabe? Porque você está querendo fazer tudo isso para poder livrar o Bolsonaro da cadeia. Eu também acho a prisão dele completamente desproporcional. Mas, em específico, essas pessoas que estavam ali, né, no dia 8, para pensar. São pessoas que estão sendo literalmente colocadas de forma punitiva, para poder colocar medo na direita. Afinal de contas, se fosse de forma isonômica, igualitária, para poder realmente fazer justiça, você tinha que condenar todos também ataques que aconteceram também no Congresso pela esquerda, lá em 2006, 2014, 2017. Eles queimaram ministérios, depredaram também patrimônio público e nada aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a melhor maneira de vocês conquistar um povo e manter ele, né, sempre brigando um com o outro, é dividi-los. Então, esse vídeo aqui não é para você que já concorda comigo. Olha só. É para você que de fato que discorda de mim, ou que você talvez não saiba muito do assunto, por que isso tem a ver, por que essas pessoas estão presas tem a ver comigo. Porque hoje são eles. Amanhã pode ser você, e eu não tô brincando, não. Amanhã pode ser você, pastor, que dá uma opinião, isso pode ser considerado um atentado ao Estado Democrático de Direito. Não é à toa que essa semana, né, eu postei um meme do Lula sendo preso, e eles pediram a minha prisão, e a derrubaram das minhas redes sociais. O Nicolás Maduro pode ficar livre sendo um ditador. Eu tenho que ir pra cadeia porque eu postei memes e dei a minha opinião. Ou seja, isso pode chegar e bater na sua casa. Um dia que você defender, né, uma opinião, ou quiser, né, criticar algum ministro do STF, o que vai acontecer com você?
Então, de forma gradual, eles estão colocando medo em todos nós. E o medo, assim como naqueles desenhos animados, né, antigos, que ia cair uma pedra em cima, assim, e ele tentava correr e não saía, a pedra caía em cima dele. Por quê? Porque o medo nos paralisa como nação. Então, hoje, o Lula vetou por completo o PL da dosimetria, que inclusive por muitos disseram, né, que nossa, a Magnitsky foi derrotada porque vocês apoiaram a dosimetria, porque ela não era boa, né? Agora, que coisa que não é boa, que a esquerda trabalha até de madrugada para poder derrubar na Câmara, que eles fazem um trabalho na mídia para poder derrubar, que eles depois vetam de forma integralmente, né? O Lula veta, e obviamente era algo que era sim um respiro de liberdade para milhares de famílias, porque poderiam estar agora em casa, ou até mesmo livres, dependendo ali da redução do sofrimento delas e, consequentemente, da redução da pena delas. Então, hoje, no mesmo dia, né, que a Venezuela está mostrando que está libertando os seus presos políticos, o Brasil decide manter os seus presos políticos. Por que eu estou dizendo tudo isso e por que você está me acompanhando aqui até agora? Porque se nós começarmos a lidar somente que os problemas do Brasil é uma questão somente, digamos, materialista, no sentido de corrupção, no sentido de dinheiro, por mais terrível que isso seja, porque um dinheiro que poderia estar indo para a saúde, para a educação, para a segurança, está indo para bolso de político corrupto, mas os nossos problemas e as nossas reformas precisam ser feitas de forma individual e do nosso coração. Não tem como a gente ter um país onde tudo se é decidido somente por um homem, onde se tudo a maioria do nosso tempo, pelo menos o meu, né, desde 96, a maioria é governada pelo mesmo partido político chamado Partido dos Trabalhadores. Então, eu quero abrir aqui os seus olhos para que você entenda que a causa de outros, ela também é a nossa, principalmente quando eles estão sendo extremamente perseguidos, com vidas destruídas, pais, famílias destruídas por conta de um revanchismo político. Isso precisa acabar aqui no nosso país. Eu não tenho dúvidas que a maneira de você se instalar realmente uma censura total, uma ditadura total, é fazer isso de forma gradual, porque aí você não percebe. Há 10 anos atrás, se eu contasse para você de que, enfim, pessoas estariam presas por 17 anos por depredação do patrimônio público, que um ex-presidente da República seria não teria direitos de um traficante, né, de receber atendimento médico no hospital, de que parlamentares teriam de sair, né, do país, porque se ficarem aqui vão ser presos também de forma injusta, que dia sim, dia com certeza, né, eles querem derrubar o deputado mais votado, porque na cabeça deles opinião, post é crime, né, contra o Estado Democrático de Direito, mas o partido deles, né, que faz parte do Foro de São Paulo, que é uma organização fora, né, dos ritos da nossa Constituição, do nosso país, e que interfere em todos os demais países, isso daí tá tudo bem. Enfim, a situação não é fácil. Muitas vezes parece que as notícias que a gente olha, né, parece que cada vez são mais desanimadoras, mas um ponto a luta pela liberdade dessas pessoas é muito importante, por isso que eu vou continuar. Essa luta não é de agora. Nós ficamos 6 meses, eu posso dizer por mim, 6 meses na CPMI, lutando contra ministros, contra mídia, contra ministros de estados, ministros também jurídicos, e destruindo ali narrativas, permanecendo firme, mesmo com toda a pressão, mesmo tomando vários processos. Eu visitei a Papuda e a Colmeia, enquanto o Clezão estava vivo. Nós, hoje inclusive, nós conseguimos uma transferência, né, de presídio para 2 presos do dia 8 por conta humanitária, de pessoas que estavam numa condição assim terrível e que não são, né, criminosos. Nós fomos em dezenas de manifestações, nos expusemos, falamos tudo, apontamos o dedo em quem deveria apontar o dedo quando muitos tinham medo, né, de colocar o dedo na ferida e falar nomes, como do Alexandre de Moraes. A gente ocupou, né, a mesa ali da casa para poder pressionar uma anistia. Eu trabalhei ativamente para poder aprovar a urgência do PL e da anistia, e nós aprovamos com ampla maioria. Nós aprovamos a dosimetria, que era o possível, e é uma redução da dor dessas pessoas, e hoje o Lula veta, e eu não tenho dúvidas que nós iremos derrubar esse veto ali no Congresso. Então sim, esse vídeo é para você, que acha que isso não tem nada a ver com você, mas tem muito a ver com você, porque um dia, de fato, pode ser você. Isso aqui não é mais nenhum tipo de profecia, isso aqui é uma previsão, porque da forma como as coisas estão caminhando, se a gente continuar dessa forma, eu não tenho dúvidas que o Brasil não vai ter um outro destino.
Exclusivo Oeste, apuração de Christian Costa na coluna No Ponto. A Procuradoria-Geral da República recebeu um pedido de prisão de Alexandre de Moraes por tortura contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento assinado pelos advogados Paulo Faria e Felipe de Oliveira, obtido em primeira mão pela revista Oeste, a defesa alega negligência sofrida por Bolsonaro após se acidentar com sofrimento físico e psicológico relevantes. Os advogados entendem que a omissão estatal configura crime permanente e flagrante delito contínuo. Tá aí na tela para vocês, então, a apuração exclusiva do nosso repórter de Brasília, Christian Costa, para a coluna No Ponto. Fabi Barroso, então, nós temos aí mais uma acusação contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Essa semana nós já acompanhamos, porque a gente vai acompanhando semana a semana, Fabi, um dia de cada vez. Então, na semana passada foi outro abuso, essa semana o abuso foi referente ali àquela condição de saúde do Jair Bolsonaro, negar praticamente o atendimento médico que seria prestado pela própria equipe médica que acompanha já o caso do ex-presidente, então, pedido aí de prisão em decorrência de tortura. Se o Brasil fosse o que realmente diz a lei, não é mesmo? Caberia mesmo, porque quem está em flagrante delito, né, de usar o estamento burocrático que tem nas mãos, a legislação, o aparato estatal, a obediência, a servidão da Polícia Federal para cometimento de supostos crimes, como crime de tortura, como você não dar assistência médica, como você anular um ato do Conselho Federal de Medicina, que é protegido por lei, é uma autarquia protegida por lei, e falar sandices, né, numa petição, gritando, cometendo erros de português, mas gritando, precisa trazer esse assunto que é importante, e juntar aqui, né, gritando ali com todas as letras que, como assim, né, o Conselho Federal de Medicina vai ter algum sistema de correição para cima da Polícia Federal, e não é nada disso. Né, o que há ali, o que houve ali é os médicos prestando esclarecimentos aos médicos, né, é isso que faz, é a competência do Conselho Federal de Medicina, essa sindicância, ele anulou, né, ele anulou. Então essa prisão, esse pedido de prisão feita pelo meu colega Dr. Paulo Farias, que é um valente guerreiro, advogado de Daniel Silveira, e tantas outras, né, que peticiona sempre, enfrenta, mas a gente sabe que, infelizmente, né, o que vai dar nisso vai dar em nada, vai dar só na notícia mesmo que a gente pode produzir, porque o PGR, não sei qual a desculpa que ele vai usar, mas né, tanto faz, a gente já está no regime de tanto faz. Não importa mais se é legal, se tem cara de jurídico, se tem cara de, né, vamos aqui passar um verniz para alguma coisa moral. E essa cena é revoltante que a gente vê, porque isso foi na casa dele. Imagine-se o que ele está passando na cela, não é cela, é um quarto, que não tem nem os buraquinhos lá das celas, um quarto, dizem que é de Estado Maior, mas não é, quarto fechado, escuro, molhado, com degrau, com barulho. Este homem não teve solucionado, depois de ter passado as cirurgias para solucionar essa parte dos soluços, com um medicamento mega forte, onde os médicos falaram na coletiva de imprensa, e sem o fracionamento devido da comida e muito menos da medicação. Então é isso, tempo de prisão. E se a prisão fosse estabelecida por esse abuso de poder e um tanto de outras violações legais, teria que se estender a outros agentes políticos e públicos. Mas a gente percebe que quem poderia fazer alguma coisa, que neste caso especificamente é o Senado, está curtindo uma série, surfando uma onda, tirando uma risada na nossa cara aqui, que permanece. Janeiro para todo mundo, quase todo mundo é mês de trabalho. Nós temos falado muito aqui no canal sobre a escalada de tensão entre o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e os Estados Unidos. Mas hoje, o nível de complicação mudou drasticamente. Começou com uma sanção financeira ao ministro Alexandre de Moraes, sob a Lei Magnitsky, aquela lei global que permite os Estados Unidos punir violadores de direitos humanos, está evoluindo, pasmem, para a esfera criminal. Existe um caso que se tornou a prova mais contundente de que Moraes usou o poder judiciário brasileiro para executar uma repressão transnacional em solo americano. Estou falando do caso de Flávia Magalhães, uma brasileira naturalizada americana que mora aqui na Flórida. Moraes enviou agentes policiais federais brasileiros para vigiar, monitorar e até tentar prender essa cidadã, desrespeitando a soberania dos Estados Unidos. Essa ação unilateral não é apenas uma gafe diplomática. Ela pode caracterizar um crime federal passível de indiciamento em um tribunal americano. E a pergunta que fica é: como um ministro do Supremo Tribunal do Brasil se colocou na mira de um processo criminal nos Estados Unidos, riscando um mandado de prisão internacional? É isso que vamos analisar agora, com fatos e documentos. Você precisa entender que o que está em jogo nessa crise vai muito além de Brasília. Para entender melhor onde essa crise começou, vamos vir aqui para a Flórida. Flávia Cordeiro Magalhães, uma pernambucana que se naturalizou cidadã americana há mais de uma década, é conhecida por ser extremamente crítica ao governo brasileiro, principalmente em suas publicações no X, o antigo Twitter. E tudo escalou em junho de 2023. Flávia fez uma alegação muito séria. Ela afirmou que o ministro Alexandre de Moraes teria se encontrado com Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, que é líder
líder do PCC, em um presídio de Brasília. Moraes agiu imediatamente, classificando essa publicação como desinformação. Ele usou o famoso e polêmico inquérito das fake news do STF para abrir uma investigação contra Flávia por uma série de crimes, como incitação, notícias falsas e associação criminosa. Como sempre, fez isso de ofício, sem a provocação do Ministério Público. E o que aconteceu na sequência? Em agosto de 23, quando Flávia visitou o Brasil, a Polícia Federal, seguindo a ordem de Moraes, apreendeu o passaporte brasileiro dela. O problema é que, mesmo com o passaporte brasileiro apreendido de volta nos Estados Unidos, Flávia estava sob jurisdição americana e continuou publicando. Moraes interpretou isso como um descumprimento contínuo de uma ordem judicial. Chegamos então ao ponto central. Em dezembro de 23, o ministro emite um mandado de prisão preventivo contra ela. Mas a cartada mais grave vem em janeiro de 24. Documentos vazados revelam que Moraes autorizou o envio de agentes da Polícia Federal para os Estados Unidos, com o objetivo de monitorar e tentar prender Flávia dentro do solo americano. Essa operação ilegal foi feita através da Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional. E funcionou. Um agente da PF foi flagrado vigiando Flávia durante uma manifestação em Fort Lauderdale, na Flórida. Ela até chegou a ser inserida no sistema Sinterpol, que é o sistema de identificação da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. Mas o pedido para o alerta vermelho, o aviso de captura internacional mais grave, foi negado pela administração americana. Apesar do tempo ter passado, a pressão continuou aumentando. Em março deste ano, a defesa de Flávia acionou formalmente o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o que seria equivalente ao nosso Itamaraty no Brasil, sobre justamente essa violação de direitos. O ápice vem em julho. O governo americano, sob Trump, aplicou as sanções financeiras contra Moraes sob a Lei Magnitsky, congelando seus bens com base na denúncia de Flávia Magalhães. Mas a situação não parou por aí. Os documentos que expõem o ofício de Moraes autorizando ações em solo americano, classificados como uma tentativa de sequestro internacional pela defesa de Flávia, mudaram o status do ministro, levando-o da esfera civil-financeira para uma potencial acusação criminal aqui nos Estados Unidos. O cerne da questão é que um juiz brasileiro usou a máquina do Estado para perseguir uma cidadã americana dentro do território dela, os Estados Unidos. E isso, em direito internacional, tem um nome: violação de soberania. A ilegalidade desse movimento é multifacetada. Não é só uma lei que foi quebrada, mas uma série de pilares jurídicos nacionais e internacionais. Começando pelos Estados Unidos, a ordem de vigilância e prisão no território é uma afronta à primeira emenda da Constituição americana, que é a espinha dorsal da liberdade de expressão. Também viola a 14ª emenda, que protege o devido processo legal a todos os cidadãos, contra ações arbitrárias, mesmo que de um governo estrangeiro. No cenário internacional, o STF jogou no lixo o Tratado de Extradição entre Brasil e Estados Unidos, assinado em 1961. Esse tratado diz claramente que, para agir contra um cidadão, o Brasil precisaria fazer um pedido formal via canais diplomáticos para o Departamento de Justiça americano. Sem isso, a ação de Moraes é vista como repressão transnacional, pura e simples. E é justamente aqui que entra o risco criminal. O envio desses agentes pode ser encaixado dentro dessa legislação, o Código Federal americano, que pune conspiração nos Estados Unidos para cometer sequestro ou lesão corporal no exterior. Além disso, até mesmo no Brasil, esse excesso de poder se encaixa na Lei de Abuso de Autoridade e fere o artigo 5º da Constituição, que garante a inviolabilidade de honra. Em resumo, a página 94 do ofício da PF comprova a ordem de Moraes para agir sem cooperação, ao que nós juristas apontamos como uma prova cabal de uma violação grave, que também fere o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso não é mais sobre um problema interno do Brasil, é um problema de autoritarismo judicial global. E as consequências desse atrito são graves em todos os níveis de poder. No Brasil, o caso fortalece a percepção da supremocracia, esse poder do STF acima de tudo e de todos, e reacende o debate sobre o impeachment de Moraes no Senado, por crime de responsabilidade. Mas o grande perigo está nos Estados Unidos. Flávia Magalhães, como cidadã americana, pode abrir ações civis contra Moraes. A legislação americana que se aplica ao caso é o Estatuto de Delitos por Estrangeiros, que permite que estrangeiros sejam processados em tribunais americanos por violações do direito internacional. E se ela vencer, o ministro poderia ser condenado a pagar uma indenização milionária para ela. Além disso, a credibilidade do Brasil em diversas instâncias fica cada vez mais comprometida. A violação dos direitos humanos por um agente estatal brasileiro não passa despercebida. Tudo isso se soma aos outros casos de repressão, como o de Felipe Martins, e consolida um padrão de abuso que agora está sob intensa investigação federal aqui nos Estados Unidos. E o governo americano já deixou claro que não vai recuar. Christopher Landau, vice-secretário de Estado, que é um cargo-chave na diplomacia, foi direto. Ele postou no X que os Estados Unidos continuam esperando que o Brasil controle o seu descontrolado juiz Moraes.
E o uso do adjetivo descontrolado já mostra o nível da indignação. Jason Miller, assessor sênior do presidente Trump, também reforçou o discurso. Os Estados Unidos não permitirão censura brasileira em nosso território. Ele ligou o caso diretamente à perseguição política. Mas o mais importante é a fala de Marco Rubio, secretário de Estado, o chefe da diplomacia americana. Ele emitiu comunicados oficiais sobre as sanções, dizendo que Moraes é responsável por detenções arbitrárias e supressão da liberdade de expressão, e prometeu respostas firmes após condenações no Brasil. Essas não são apenas opiniões, são declarações formais de altos escalões do governo americano que colocam o Brasil sob pressão máxima. E é justamente aqui que chegamos ao ápice do risco. Moraes já está sob sanção financeira da Lei Magnitsky, mas a evolução do caso Magalhães leva agora à mira do Departamento de Justiça americano, entrando na esfera criminal. A tentativa de vigilância e a ordem de prisão em solo americano podem levar a um indiciamento federal por repressão transnacional. A legislação americana é o caminho mais direto para isso, mas a investigação ainda pode esbarrar em questões até mesmo de espionagem dentro da América. E o que isso significa na prática é que Moraes pode ser julgado à revelia em tribunais federais, especialmente na Flórida. E se condenado, ele se torna um fugitivo internacional, sujeito a um mandado de prisão via Interpol. Em outras palavras, ele ficaria impedido de viajar para a maioria dos países do mundo, pois correria o risco de ser detido e extraditado para os Estados Unidos. Agora, considerando principalmente a possibilidade dele ser julgado aqui dentro dos Estados Unidos e condenado, a gente precisa deixar claro que a possibilidade de extradição dele pelo Brasil é praticamente improvável. Moraes tem imunidade funcional no Brasil e o tratado com os Estados Unidos exclui crimes políticos. Ironicamente, qualquer pedido de extradição para um brasileiro teria que passar justamente pelo STF, que julga se o indivíduo deve ou não ser extraditado. No entanto, a pressão internacional é a punição real. Toda essa situação só piora as relações entre o Brasil e Estados Unidos. Com as tensões comerciais e as tarifas impostas sobre importações brasileiras, o atrito jurídico se transforma em dano econômico. E isso vai contaminar as negociações entre o secretário de Estado Marco Rubio e o vice-presidente Geraldo Alckmin ou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Rubio está usando o respeito à soberania e aos direitos humanos como moeda de troca. O judiciário brasileiro virou um fator de instabilidade nas relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos. O que nós vemos aqui é um padrão de abuso de jurisdição. O ministro Moraes, que já estava sob investigação no caso Felipe Martins, por supostamente estar envolvido na falsificação de um documento oficial americano, agora enfrenta a possibilidade de ser indiciado criminalmente por agir em solo americano no caso de Flávia Magalhães. O governo americano tem tolerância zero com a perseguição de seus cidadãos e com a violação da sua soberania. Esses padrões de repressão transnacional estão levando o Brasil a uma crise diplomática sem precedentes. O ministro Alexandre de Moraes para uma posição insustentável no cenário global. Em um pouco mais de um final de semana, o ministro Alexandre de Moraes saiu de uma suspeita de possível envolvimento em fraude de documento federal americano para alvo direto de uma ação criminal envolvendo violação de soberania, que uma vez julgado culpado pode levar inclusive a uma condenação de prisão perpétua dentro dos Estados Unidos. Mas agora, diante de toda essa história, eu quero ouvir de você. Me diga aqui nos comentários, o Brasil deveria se curvar à pressão americana, fazer justiça contra o ministro Alexandre de Moraes ou continuar defendendo a sua soberania, mesmo com todas essas evidências de abuso? Aí tu vê, nem o Fachin foi. Fachin quebra alinhamento com o Lula no 8 de janeiro e tenta despolitizar o Supremo. Não foram só Alcolumbre e Mota que deixaram de ir. Basicamente ninguém foi. O único deputado do Centrão que apareceu, segundo a imprensa, a matéria do Metrópolis, foi o Juscelino, só, ex-ministro do Lula, que apoio para se eleger lá no Maranhão. Acabou. A ausência mais emblemática foi a do Fachin. Aqui não foi não. Foi a primeira vez que o representante máximo do judiciário não esteve presente desde que os prédios dos três poderes foram vandalizados há 3 anos atrás. Com o não comparecimento, que só foi informado ao cerimonial do Planalto 1 hora antes da cerimônia começar, Fachin evidenciou que o ato organizado pelo Lula perdeu de vez a institucionalidade. Deixou de ser uma cerimônia suprapartidária para tornar-se de vez um ato político às vésperas da eleição. Então, se é um ato político, é porque o que foi feito ontem condiz com a postura da esquerda. Ou seja, a Raquel Landi está falando que ser de esquerda no Brasil é defender perseguição de pessoas. Pronto, finalmente uma matéria justa, né? Isso é a política da esquerda, defender perseguição e achar isso bonito. O argumento do governo é que a oposição esvazia o ato por motivações eleitorais. A ausência do judiciário coloca isso em xeque. Ninguém foi. Fachin desistiu de ir depois de ser informado que Lula ia utilizar o evento para vetar o PL da dosimetria. Colocou-se então acertadamente na posição de julgador, como é muito provável que o Congresso derrube o veto e que alguém questione a legitimidade do ato na justiça. Fachin achou melhor não se comprometer. Aí tu vê a cara de pau, né? Todo mundo sabia que o Lula ia vetar, tá sendo anunciado há dias. Aí vem um Paulinho da Força.
Relator do PL da dosimetria na Câmara critica veto de Lula, rasgou a bandeira da paz. Quando que Lula levantou a bandeira da paz? Quando houve qualquer tentativa de paz. Por parte de Lula, por parte do Judiciário, por parte do Centrão. Uma chantagenzinha. Eles vieram com esse PL da dosimetria para abafar a anistia. Porque quanto mais tempo passava, mais difícil ficava de segurar a anistia. Aí, todo o teatro do Lula. Ele vai vetar, porque ele sabe que o Congresso vai derrubar o veto. E depois de derrubar o veto, já se fala que, possivelmente não o PT, mas o PT vai pedir pro PSOL, o PCdoB, um desses partidos de sua base, contestar no Judiciário. E isso é proposital, que é pra quê? Que tá ali, ó. Projeto da dosimetria deve ser questionado no Supremo. Avalia o ministro da Corte e eles já pensam nos próximos passos. Que é pra quê, gente? Que é pra chegar lá e o Judiciário não quer, assim, deixar. Não é constitucional o que o Senado fez. Porque como é que vai ser as notícias? Vai vir a Daniela Lima, Andréa Sadi, Natuza Neri, Otávio Guedes, todo o esgoto, né, a nata do lixo da grande imprensa para falar, tá vendo aí? Vocês dizem que o Supremo persegue pessoas, mas o Supremo Tribunal Federal não anulou o PL da dosimetria. Se o Supremo realmente perseguisse pessoas, não estava fazendo isso. Vai ser ou não vai ser isso daí que vão fazer? Então eles vão questionar que é para mostrar que o Supremo luta pela liberdade. Durma com essa. E só uma coisinha extra para mostrar que tem coisas que não mudam. E não é que não muda desde 2022 da cartinha da democracia. O manifesto que será lido em ato no Largo do São Francisco defende 8 de janeiro como vitória da democracia. A Universidade de Direito do Largo do São Francisco, que depois foi incorporada na USP, mas ela vem antes da USP, é a casa da bucha. É a casa onde foi gestado o golpe contra o Império. É uma instituição que tem o golpe no seu DNA. Então assim, não mudou nada. Nada. Desde o Império segue sendo uma instituição rodeada de golpistas, que as famílias golpistas mandam os seus filhos para estudarem, para entrar pro regime, para manter o golpismo ativo. Não mudou nada essa porcaria, sabe? Minha lástima é de quem estuda num lugar como esse. Mas vamos lá. Deixando de falar das más notícias no Brasil, porque para mim não dá para comemorar uma coisa dessa. Tem notícias boas mesmo vindo da Venezuela. E eu falei que dá para animar até o Brasil. Por quê? Veja só. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, que é irmão da Delcy Rodrigues, afirmou em discurso nesta quinta que prisioneiros estrangeiros e também os venezuelanos devem começar a ser libertados nas próximas horas. As prisões políticas estão começando a cair. Isso não é aleatório. Não é aleatório. Não é aleatório. Histórico. Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela anunciou que o país iniciou o processo de libertação de presos políticos. E aí o marceneiro do Metrópolis diz, dá para questionar o método, né? Tá falando do método do Trump, mas definitivamente não dá para questionar os resultados. E que a gente comentou nos últimos dias, eu falei, gente, a situação da Venezuela é bem mais complexa do que parece. Eu acho que aqueles 2 textos em seguida do Mário Sabino deixaram isso bem claro, que primeiro ele vem só jogando pedra no Trump, e depois ele vem falar, pô, falei isso ontem, mas talvez não seja bem assim, ainda manter a mesma posição, mas o New York Times trouxe fatos que se não abonam totalmente as ações do Trump, pelo menos nos colocam para pensar e refletir sobre as verdadeiras possibilidades. É o que a administração americana vem chamando de realismo flexível. Vamos ver o que dá para fazer. Aí eu posso não, tá vendo lá, o Trump só queria saber do petróleo, o Trump não queria saber de mais nada, o Trump só queria saber do petróleo. Se não fosse por Trump, mais de 800 presos políticos, né, morreriam em El Helicoide. É isso que cada vagabundo da esquerda queria que acontecesse. Você tem ali as imagens. Venezuela cumpre uma das exigências do Trump. Mais de 800 presos políticos foram soltos de uma vez. Maria Cunha falou, poxa, já tô querendo organizar para voltar. Política, gente, normalmente não tem solução. Política tem melhora e piora. Bote isso na cabeça. Tem melhora e piora. Tem que trabalhar para ir melhorando. Aos poucos, óbvio. Sempre melhorando. Mas nunca vai ter seus altos e baixos, né? Mas assim, nos altos e baixos tá sempre subindo. Esse tem que ser o nosso foco. Você vê como estava antes, como está agora. Imagine, você que acompanha no Brasil, você que acompanha o 8 de janeiro. Tá vendo o que está acontecendo? O Brasil teve essa oportunidade, teve toda essa pressão. Tarifaço, sanções, Magnitsky. E o que é que a elite econômica fez?
O que a direita fez? O que a classe política como um todo fez? Agora, se isso já aconteceu lá atrás, estamos chegando no ano de 2026. Teremos eleições. Ontem mesmo, Flávio Bolsonaro estava em Washington, com a foto, se encontrou lá com o Jim Jordan. Eu acho que eles também se encontraram com mais pessoas, mas essas outras pessoas acho que eles não vão colocar fotos. Eu só acho, como eu acho várias coisas, né? Entendeu? Então, até pra falar disso, né? Olha ele aí, né? O nosso a personalidade do ano de 2025, eu não estou aumentando. Eu te desafio de maneira lógica a falar que teve alguma pessoa no Brasil que teve maior relevância, eu não estou falando por bem ou por mal, mas de relevância, mais relevância, que dominou mais o debate público brasileiro do que Eduardo Bolsonaro no ano de 2025, que participou de mais eventos assim que entraram para a história do Brasil. Quem poderia imaginar que prender um ditador faria o regime soltar os presos políticos? Não só isso, né, Eduardo? Teve algo a mais também. A gente já comentou essa semana, as conversas com a Delcy Rodrigues começaram ainda em outubro. Temos mais informações para falarmos hoje. Você não verá nenhum esquerdista feliz com esta notícia. A esquerda pode se apresentar como marxista, socialista, progressista, etc. São apenas variantes da mesma doença mental. Se a Venezuela, gente, libertou os presos políticos de uma ditadura, e quem caiu basicamente foi o Maduro. Imagine o Brasil, 2027, o nosso presidente Flávio Bolsonaro. Imagine o nosso Brasil de 2027. Vendo a quantidade de pessoas que vão procurar o Flávio ao longo desse ano, porque vão perceber que eu sobe no barquinho do Flávio, ou vão ficar chupando o dedo. E essas forças vão ter que entender que a luta pela liberdade das pessoas, pela convivência pacífica, é uma luta que não é uma luta divisiva, é uma luta para pacificar esse país. A gente não está pedindo nada demais, a gente só está pedindo que as vítimas sejam soltas no primeiro momento. Eu acho que todas as vítimas do 8 de janeiro precisam ser indenizadas. E eu falo isso com base na própria história do Brasil. Talvez a gente precise fazer, em algum momento no governo do Flávio, uma comissão da verdade. Talvez vá demorar um pouco mais, porque a comissão da verdade durante o regime militar foram décadas depois. Mas fazer uma comissão da verdade, e as pessoas que receberam aposentadoria, indenizações na comissão da verdade, têm que receber agora, porque é um absurdo o que está sendo feito. Eu acho que todos vocês concordam que essas pessoas merecem ser indenizadas. Merecem. Ah, sim, merecem. Mas vamos lá que tem mais. A Globo noticia, né? Venezuela anuncia a libertação de presos políticos como gesto de paz unilateral. O governador está fazendo aqui de boa vontade, viu? Pra gente ficar de boa. Aí vamos voltar uns dias atrás e eu falava, olha pessoal, o Trump pode não ser herói, mas também não vilão. As coisas são um pouco mais complexas. E você vai ler nascer um cenário, você vai nascer algumas coisas, e com o tempo você vai pegando, né, um certo feeling da coisa. E o Marco Rubio, ele falava algumas coisas, né? Como, por exemplo, palavras. A Delcy pode falar o que ela quiser. Eu tô preocupado com ações. O que a Delcy Rodrigues fez nos últimos dias? Seguiu falando mal do Trump. O Trump, a Venezuela. Fala aí, fia. Libertou os presos? Ótimo, maravilhoso. Pode seguir aí, vai. Siga aí gritando, siga aí falando que nós somos as piores pessoas do mundo. Siga aí, firme e forte. Agora liberte os presos. Vamos começar realmente a trazer, né, condições da Venezuela se tornar um país minimamente normal. Eleições, sabe? Tudo bonitinho, comando figurino, sem muita agonia. Coisa vai indo, tintim por tintim, de forma organizada. Talvez, pessoal, no frigir dos ovos, essa demora que possa vir a ter para ter novas eleições, talvez, Deus botando na mão, pode ser até bom, porque vai ser até mais tempo para a oposição começar a se organizar. Talvez muitos desses presos políticos, eu não conheço da realidade, possam ser pessoas, jornalistas, influenciadores, políticos, pessoas de relevância, e podem até vir ocupar um cargo na máquina, em pessoas bem intencionadas. Às vezes, se não fizer a eleição agora em um mês, vai demorar um pouquinho mais. Também, quando fizer, pode ser, agora sim, teremos uma certa mudança. Mas, enfim, né? Aí o Edinho fala o seguinte. Os crimes que essas pessoas respondiam lá na Venezuela, né? Terrorismo, incitação ao ódio, conspiração, defesa da democracia com base, né, de denúncia. Incrível como tudo isso na Venezuela caracterize uma prisão política. Isso na Venezuela, né, você responder por esses crimes é prisão política. Só que no Brasil, isso é considerado legal. Ainda mais sabendo que Lula agiu para soltar esses presos na Venezuela e no mesmo dia vetou a dosimetria dos presos aqui, porque a Globo diz que o Lula teve uma participação nisso, em soltar os presos na Venezuela. Já no Brasil ele quer prender o povo, né? E o Edinho termina, né? O Lula tem ódio do Brasil, dos brasileiros, não existe outra explicação. E aí, tô começando a gostar dessa menina. Ela não trabalhava, ela trabalhava na Globo, não lembro se era no Estadão.
Essa menina aqui trouxe primeiro aquelas informações. A Delcy já estava de papinho desde o Catar, em outubro. E essa Janaína agora trouxe informações maravilhosas em diversos âmbitos para diversos questionamentos, para vocês verem como a política é muito mais complexa do que as pessoas costumam, né, achar. E por isso que a gente tem que seguir todos os dias, gente, tentando entender, primeiro coletar os fatos e informações e ir se politizando, como é que as coisas acontecem. Pegando essas experiências e guardando dentro de nós, porque virão eventos similares, a gente vai usando assim, não. Experiências passadas pra gente fazer melhores julgamentos conforme o tempo for passando. Mas tá ali, ó. Diplomata dos Estados Unidos e petroleiras negociaram manutenção do chavismo no poder. Quando eu li diplomata dos Estados Unidos, eu já tinha pra mim que eu sabia de quem ela iria falar. Eu vou voltar nesse título. Vamos primeiro ver dois parágrafos, eu volto e depois a gente continua na matéria. Muitos meses antes do ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela, companhias petroleiras, entre elas destaque para a americana Chevron, empresas venezuelanas vinculadas ao setor petroleiro e representantes do regime chavista e do governo de Trump, iniciaram conversas e negociações sobre o futuro do setor mais importante da economia venezuelana. Do lado americano, uma das peças-chave foi Richard Grenell. Mas quem poderia imaginar, hein? Quem poderia imaginar? As informações foram confirmadas por fontes em Caracas que acompanharam as reuniões, muitas delas nos Estados Unidos. Empresas venezuelanas que atuam no setor petroleiro como prestadores de serviços iam e vinham a Washington. Já nos últimos meses do ano, afirmaram fontes venezuelanas, foi ficando claro para todos os empresários envolvidos, americanos e venezuelanos, que a negociação sempre seria com o chavismo. A líder opositora Maria Corina Machado foi descartada não apenas por Trump, mas também pela Chevron e outras companhias petroleiras. Não é que o Trump, né, descartou a Maria Corina Machado, a gente falou sobre isso ontem, né? Vamos mudar aqui o texto, eu só vou levantar uma possibilidade, não estou afirmando nada. Se eu mudasse o título para Diplomata dos Estados Unidos e Joesley Batista negociaram a manutenção do Dom Pedro III no poder. Joesley Batista tem poços de petróleo na Venezuela, né? Tem umas dúvidas que surgem dentro de mim. Eu não sei de onde essas dúvidas surgem. Ah, meu Deus. Teve gente aí que falou. Tem gente que sabe muito os bastidores dessas confusões mundiais. E algumas dessas pessoas, né, exiladas, falaram que um dia talvez escrevam um livro. Espero que um dia essas pessoas escrevam um livro e contem, né, para entender até como cai a Magnitsky no Brasil, né? Não é assim do nada. Não é do nada, sabe? Aquela percepção do governo americano falar, cara, vem cá, a gente tá aqui, beleza, tá conversando com vocês. Mas e aí, como é que a gente vai resolver o problema? Quem tem a caneta no Brasil é o executivo, é Lula, e tem o judiciário também. E qual é a mensagem que a parte de vocês que tem a caneta, ou seja, a direita no Congresso está me passando? Então aplique esse caso aqui, envolvendo a Maria Corina, para Eduardo Bolsonaro e a direita brasileira. Junto com o que a gente comentou ontem. Sabe, qual o plano aí de vocês? E uma coisa é o cara falar, não, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer pressão pela anistia. Aí o Departamento de Estado tem pessoas dedicadas a acompanhar o Brasil, o Departamento de Estado tem pessoas que falam português, tipo só o número 2, o Landau. Aí os caras estão na rede social vendo o que está acontecendo, né? E aí fica se perguntando, né, rapaz, eu tô vendo o que está acontecendo, sabe? Os deputados não estão nem falando de anistia, não estão falando de nada, né? Foi ficando claro, é que a negociação, irmão, para tentar resolver alguma coisa, sabe, despiorar o Brasil, vai ter que conversar com o petismo, né? E algumas coisas foram colocadas na mesa. O Trump tá falando lá, né, a questão das empresas, das big techs e tudo mais. E se você parar pra pensar, se o petismo for seguir, né, pra pelo menos parar com a censura, e olha que as notícias que saíram desde que o Trump captura o Maduro é que, olha, o Lula tá preocupado, a Daniela Lima fala isso. O Lula foi pego de uma preocupação real, que vai ter algum tipo de atuação, né, dos Estados Unidos nas eleições de 2026. Você vê que o Trump, dentro das possibilidades, já tem 800 pessoas soltas na Venezuela. E vem se criando a condição para a oposição realmente poder participar da eleição e ganhando, poder levar. Talvez se a direita brasileira
não tivesse atrapalhado tanto Eduardo, a coisa tinha dado. As conversas entre Maduro e Trump não prosperaram basicamente por uma divergência central, a saída imediata do Maduro do poder. Maduro aceitava abrir o setor de petróleo, como quer Trump, mas queria um período de 2 a 3 anos para organizar sua saída. Trump não aceitou. Foi lá e capturou Maduro. Mas em matéria de petróleo, as conversas sempre avançaram. Tanto avançaram que na madrugada de sábado passado, Jorge Rodrigues, que é o que acabou de anunciar a libertação dos presos, irmão da Janine, presidente da Assembleia Nacional, né, que é o Congresso deles, telefonou para os Estados Unidos para saber por que vocês estão atacando a gente por quê, irmão? Se a negociação de petróleo está indo bem? Nesse telefonema, Jorge foi informado que tinham capturado Maduro. Vai ficando melhor, calma que essa matéria vai ficando melhor. Maduro caiu porque não aceitou a saída imediata do poder. Hoje, com o Maduro nos Estados Unidos enfrentando um processo judicial, os irmãos Rodrigues estão dando continuidade ao que começou muito antes do ataque. A relação de ambos, né, com o setor privado e com o Grenell flui bem. A presidente interina é bem vista por empresários locais e federações como a Fedecâmaras, a mesma que foi peça-chave no golpe contra Hugo Chávez em abril de 2002. Nos Estados Unidos, um dos parceiros dos Rodrigues é o Grenell, que em 2025 fez várias visitas a Caracas. Seus encontros com Maduro renderam a Trump o envio de imigrantes venezuelanos ilegais nos Estados Unidos de volta para seu país e a renovação do contrato com a Chevron, negociado por Delcy, então a vice-presidente ministra dos hidrocarbonetos. Porque o setor privado, como Trump, apostou no chavismo e não numa guinada política radical no país. Essencialmente porque conheciam o perfil pragmático da agora presidente interina. Em palavras de uma fonte venezuelana, quando os empresários perceberam que Trump não invadiria a Venezuela, entenderam que Maria Corina não chegaria ao poder. Ela só seria presidente se fosse colocada dentro do palácio por militares americanos. E, cara, isso ia ser meio complicado de rolar, né? O pessoal precisa ter algum tipo de solução. Foram recorrer. Assim como o setor petroleiro entendeu que as negociações para participar de uma nova etapa econômica na Venezuela seriam com o chavismo, o mesmo aconteceu entre... Agora que vai ficar bom. Ó, sei lá, os empresários dos Estados Unidos. Ó, será que são os empresários da região do Texas? Assim como os empresários viram, ó, pô, a gente vai ter que resolver, começaram a correr o quê? Banqueiros e credores da dívida venezuelana. Quem? Como explica a jornalista venezuelana Blanca Vera Zaf no artigo intitulado Dentons e Rothschild Corporation. Apareceram os Rothschild, os principais escritórios de advocacia de Delcy Rodrigues para a reestruturação da dívida. Peraí, como é essa história? A Venezuela contratou os Rothschild para reestruturar. Agora vai. Agora a democracia vai voltar para a Venezuela. Publicado no site Bitácora Econômica, o ataque despertou o interesse dos que consideram a Venezuela chavista um eventual bom negócio. O Maduro caiu, Trump está começando a negociar, agora é a nossa hora de ganhar dinheiro. Os abutres já foram pousar na Venezuela. A presidente interina Delcy Rodrigues consulta um grupo de especialistas internacionais de confiança há vários anos. Um dos consultores é o escritório de advocacia internacional Dentons, o maior do mundo, que auxiliou em diversas transações, como a venda de uma refinaria na República Dominicana e a estruturação de várias licenças da Chevron. A presidente interina, aponta uma fonte em Caracas, tem uma visão moderna da economia venezuelana. Qual é a visão moderna? Ela quer abrir para investimentos estrangeiros. Ah, é muito moderna. Aí os Rothschild gostam, aí todo mundo gosta. Aí o mercado, a Faria Lima já ficou oriçada já. De acordo com a jornalista venezuelana, um dos principais colaboradores da presidente interina é o advogado francês David Siet, um homem que não só está ligado à Venezuela por sua estreita relação com Rodrigues, mas também por ter vivido no país durante a infância e pelo carinho que seu pai, um paquistanês, que só veio trabalhar no país, não ter apoio esta terra onde escolheu morrer. Siet é um especialista em reestruturação de dívidas com vasta experiência. Tu sabe o que é reestruturar dívida? É basicamente o seguinte, tu tá devendo, tá, beleza. Eu sou especialista em achar um jeitinho pra gente ficar feliz. Aí você paga um tanto aqui, você me entrega aquilo a colar, você cria um monopólio pra mim, naquele setor você derruba o meu competidor. Isso é reestruturar dívida. Isso é reestruturar dívida. A Delcy contratou os Rothschild ainda em 2024. Mas veja só, né? O Maduro, na época do Maduro era presidente, para analisar e desenvolver um plano de reestruturação. Você tá entendendo como é o plano? Eu falei assim, ó, velho, a gente tá devendo, devo, não nego, pago quando der. Diz aí, vai, como é que a gente resolve aí pra gente voltar a ser amigos? Como é que a gente faz? É isso, não tem plano, não tem matemática, é só olhar, sabe? Os Rothschild conhecem muita gente, tem muitos acionistas, tem muitos
correntistas. A gente vai dar um jeito aqui, vai falar com as pessoas, nossos amigos, e ver o que eles têm interesse na Venezuela para a democracia voltar. Petróleo, dívidas a serem negociadas, imigrantes ilegais que os Estados Unidos querem continuar deportando, o afastamento da Venezuela de sócios como China e Rússia. Esses são os principais interesses de uma figura como Grenell, um diplomata que atua nas sombras e nunca escondeu, olha esse final, seu desejo de comandar o Departamento de Estado americano. A gente já tinha comentado isso ao longo da Magnitsky, de que, olha, o que está acontecendo lá não é tão simples, os meninos precisam de apoio, até porque tem gente correndo por fora. O Grenell, ele é oposição ao Marco Rubio, não é a mesma ala. A ala do Grenell é a ala do Maurício Claver Carone, e foi acionado pelo Tarcísio, pelo Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto foi um lobby ativo para derrubar as questões. Então, todo o lobby do Tarcísio, Campos Neto, Tereza Cristina, todo mundo, cola no Grenell. Fica mais fácil de entender, né? Então, assim, a partir do momento que o Trump começa a ver algum tipo de luz pela Venezuela, você acha que o Grenell não ganhou alguns pontos? E aí o Grenell falou, Trump, então o negócio no Brasil, eu acho que eu consigo tirar algumas palavras, tem que ser por esse caminho. Não é o caminho da equipe do Marco Rubio. E aí o Trump vai falar o quê? O cara já trouxe um resultado da Venezuela, né? Se a galera tivesse apoiado o Eduardo um pouquinho mais, essa notícia dos 800 presos sendo soltos, talvez a gente já tá vendo que 1.500 presos estão sendo soltos no Brasil. Exilados estão voltando ao Brasil. Em vez de ser só 800 presos, a gente tá vendo os exilados voltando ao Brasil. Só isso aqui, só mais um tiquinho de apoio, vai, que foi o que faltou. Mas vamos pegar aqui 2 pontos dessa matéria que são interessantes. Primeiro, né? Reestruturação de dívida, Rothschild e tudo mais. Direto do túnel do tempo, para vocês verem como o Brasil é maravilhoso. Eu vou abrir 2 atlas que eu já sei quais são os 2 que eu quero. 2 meses em consecutivo. Outubro e novembro de 2023. Em outubro de 2023, na parte de dossiês históricos, não tá. Esse aqui o índice tá errado. Ficou faltando. Tem um capítulo escondido. Tem um capítulo secreto. Que eu sei que tá depois da Fundação Ford, que é o que? Os Rothschild. Quando você pega a história dos Rothschild no Brasil, o que é que os Rothschild fizeram se não renegociar a dívida do Brasil e também emprestar dinheiro ao longo do tempo? Quer ver 2 momentos que a dívida foi renegociada? Enfim, aqui tá aqui, né? Tem alguns dados. Aqui a gente começa falando do empréstimo da independência, financiamento da nação. Tá aqui o empréstimo em 1824, aqui do site oficial dos Rothschild. Aí tá aqui, pagamento de dividendos, tudo mais. Aqui a gente pegando notícia da época, da Biblioteca Nacional, 1800 e pouco. Essa aqui, ó. Aqui são as atas do Congresso Nacional, 7 de junho de 1831. O documento está disponível na Biblioteca Nacional. Só para confirmar. Aí falava da questão das ferrovias, como eles sabotaram. Eles não falam que eles sabotaram o Balde, eles falam que eles ajudaram. No início eles ajudaram, depois eles passaram a perna. A gente comentava sobre tudo isso, aí falava do Acre, né? Beleza, aqui só para mostrar os Rothschild nesse processo de ajudar, né, o país a procurar pessoas. Pronto, aqui nesse ponto, tá aqui, ó, o banco participou de um empréstimo destinado a financiar o estoque, que é basicamente, que era o fund loan. Aqui, ó, o acordo da dívida externa. 1898, já tinha caído a República. Quem renegociou isso daqui na época foi o Campos Salles. Foi o Campos Salles e o Quintino Bocaiúva, ambos. Reestruturação da dívida. A gente comentou isso daqui até acho que mês retrasado, com mais profundidade, porque o Luiz Felipe Dávila apareceu defendendo os governos, os primeiros governos do Floriano Peixoto. Não foi do Peixoto, não. Foi do Prudente de Moraes. Não foi dos governos. Ele defendeu 3 pessoas. Ele defendeu pessoas específicas. Foi o Campos Salles, Prudente de Moraes e mais um. Enfim, aí eu relembrei o que aconteceu na época e tudo mais. E mostrando, para renegociar a dívida que o Brasil tinha com os Rothschild impuseram diversas determinações ao Brasil. Ó, vocês vão ter que abaixar o imposto de importação. E o Brasil tinha uma política protecionista para tentar, né, florescer alguma indústria no país, inclusive até para ajudar o Barão de Mauá. Então, vocês vão ter que desfazer isso, vão ter que desfazer aquilo outro, a gente vai controlar isso, vai controlar aquilo outro, papapá, pipipi, popopô. Em 1924, que foi essa do café, o Brasil também estava na pior, porque teve a desvalorização, tinha que segurar, então é mais um empréstimo. Se você pegasse na história do Brasil, são diversos os episódios envolvendo os Rothschild. Em tempos mais modernos, tem notícias, a gente falou que isso em julho do ano 2024,
Aí tem notícias de quando o Sarney assume, ele começa a rodar em Londres, vai falar dos processos de privatização, a Vale do Rio Doce, quem estrutura para poder vender foi o Rothschild. Notícia, a gente pegou as notícias da época para mostrar. Então você vê que existe um padrão das pessoas que mandam no mundo. Outro ponto que falo é do Dentons, né, que também é um escritório especializado em várias coisas, principalmente essas questões internacionais. Quando o Trump... Falei que também que tem o Atlas de novembro, que é o mês seguinte, só para mostrar porquê, né? Que era o capítulo da bucha. Porque aqui a gente comenta sobre esses processos, né? Como se deu aí os bucheiros, essas renegociações de dívida com os Rothschild. Aí, quando o Trump assume, e a gente tava falando da família do Dulles, acho que foi em fevereiro desse ano, deixa eu ver se eu não tô errado. Estados Unidos, Fulbright, aqui ó, FCPA, Trump e irmão Dulles. Eu não lembro agora o nome do escritório, aqui ó, Sullivan Crowell é o escritório. É um desses escritórios, tipo esse dentro do que tá falando. A gente fez dossiê na época, tenta procurar dossiê, não sei se tá com o nome de FCPA, tenta olhar isso daí, que se vocês quiserem entender um pouco mais como funcionam esses escritórios globais, como eles participam nessas assessorias e tudo mais, né? Tá aqui, ó. Sabe quem fez a assessoria da listagem da BIPA nos Estados Unidos? A Sullivan Crowell, enfim. A gente comentou várias coisas. Comentamos várias coisas e o Trump foi pra cima, inclusive numa política do FCPA. Dá uma olhada nisso daí que vocês ainda vão conseguir compreender um pouco mais ainda sobre esse processo. Então vamos voltar aqui pro Maduro de hoje. Fui atrás da matéria, da íntegra, da Blanca Azaf. Dentons e Rothschild, os principais escritórios de advocacia de Delcy Rodrigues para reestruturação de dívidas. A grande parte da matéria da Globo é citação direta desse daqui, então se eu peguei as outras partes que não estava, só uma introduçãozinha básica. Desde as primeiras horas da manhã, né, os telefonemas de poucos analistas econômicos internacionais que ainda estudam a Venezuela não param de tocar, devido ao renovado interesse de investidores e credores em saber o que pode acontecer no país. A única coisa que perceberam é que após anos de desinteresse e negligência, o mercado internacional desconhece a dinâmica interna e sente que começou uma corrida em quem chega por último se encontra na pior situação possível. A presidente interina Delcy Rodrigues tem consultado um grupo de especialistas internacionais de confiança há vários anos. Um dos consultores é o Dentons, o maior do mundo, que auxiliou em diversas transações, como a questão das licenças da Chevron. A Rothschild é a empresa de consultoria financeira contratada por Delcy em 2024. Quem também contratou a assessoria dos Rothschild para, não licença, no caso, mas algo similar, né, para a estruturação da venda da Copel, foi o Ratinho Júnior. Ratinho Júnior! Ratinho Júnior. Enfim, nessa empresa, Stéphane Charbrit é o confidente mais próximo de Rodrigues, francês, com pós-graduação em políticas públicas pela Harvard Kennedy School. Não sei se vocês sabem, mas o francês, mais especificamente o presidente da França, Emmanuel Macron, era funcionário do Banco Rothschild também, viu? Ele foi fundamental na compilação dos números e valores exatos da dívida externa total da Venezuela. Se alguém sabe precisamente quanto a PDVSA e a República devem, esse alguém é ele. Tudo vai passar pelos Rothschild, né? Não há dúvida de que esses dois especialistas serão os pilares do presidente interino, que certamente chegará escoltado para representar a PDVSA e a República diante dos credores ativos. Aí tu vê, né? Quem que hoje é credor da Venezuela? Ou seja, né? A Venezuela tá devendo. Quem é o agiota? Quem são os agiotas? Vamos falar na linguagem do povo. Os fundos internacionais que detêm os maiores montantes da dívida em seus balanços devido ao incumprimento de títulos da PDVSA e da República são BlackRock, Greylock, T. Rowe Price, Fidelity e GMO. Olha lá, BlackRock. Aí tu acha quem que vai ter prioridade na hora de negociar qualquer tipo de reabertura? Aí depois de uma coisa dessa, eu te pergunto, como encarar essa postagem? Como encarar essa postagem? O globalismo fracassou. O americanismo prevalecerá. Assim, se você tentar aplicar isso nos Estados Unidos, eu acho que dá para falar que o globalismo está fracassando. Está tendo algumas derrotas. Mas o globalismo não fracassou. Não fracassou. Não fracassou mesmo. Ele está aí firme e forte. Firme e forte. Firme e forte. Mas, realmente, gente, assim, por mais que está firme e forte, como a gente está vendo, esse tweet também não está de todo errado. O governo dos Estados Unidos vem tomando várias medidas que realmente batem de frente contra os globalistas. No caso da Venezuela é um pouco mais complicado, né? Porque tu vê que o governo de lá de esquerda já foi correr para pedir apoio a quem? Aos globalistas. Os globalistas, me ajudem aí. E aí, depois dessa atuação de BlackRock e Rothschild na Venezuela, eu pergunto para vocês,
vale a pena continuar eternamente na mesma história do Foro de São Paulo, porque o Foro de São Paulo... Gente, vocês não estão percebendo que, assim, agora depois disso daqui, sabe? O Maduro já tá preso, sabe? O Maduro tá preso. Quem tá no poder agora é a Delcy, com o apoio dos Rothschild e a BlackRock por trás. Então eu pergunto pra vocês, quem é o maior problema hoje? É o Foro de São Paulo? Ou é o globalismo? Vamos mudar o disco um pouquinho? Vamos se atualizar? Vamos entender que o mundo mudou? Vamos entender que o mundo mudou e não é o Foro de São Paulo que está por tudo que acontece no Brasil? Vamos entender que o mundo mudou? Sabe? Ficar repetindo esse chavão, pô, parece que as coisas são imutáveis. É muito fácil, tudo é culpa do Foro de São Paulo. Parece a esquerda que tudo é culpa de Bolsonaro. Tudo é culpa de Bolsonaro, sabe? Não é. Falando sobre o globalismo que fracassou e mostrando assim, cara, muita coisa está sendo feita. Trump ordena a saída dos Estados Unidos de mais de 60 organizações internacionais. Isso não vai mudar do dia para a noite, da água para o vinho, o mundo, mas os Estados Unidos são, assim, uma grande potência. Quando os Estados Unidos saem de alguma coisa, essa coisa perde relevância. Se perde relevância para o mundo todo. Então pode aliviar para o lado do Brasil. Dessas entidades que saíram, ó, a maioria são comissões, painéis consultivos ligados à ONU, que se concentram em questões climáticas, trabalhistas e outras que o governo Trump classificou como voltadas para iniciativas de diversidade e questões wokes. Entre elas, Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, 100% woke. Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que é a UNFCCC, sabe? Meu, pauta verde maluca. Só não é pior do que a última que é realmente a nata do que tem de pior, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática. Esse você conhece, que é o famoso IPCC. Saiu do IPCC. Sem tempo, irmão. Não vem com papel de crédito de carbono não, que aqui não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. A justificativa do site oficial dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, ainda melhor. O título é Retirada de organizações internacionais ineficientes, prejudiciais ou que desperdiçam recursos. Comunicado à imprensa do meu primo Marco Rubio. Aí eu vejo que o meu primo escreveu, vou pegar um parágrafo. Como esta lista começa a demonstrar o que começou com uma estrutura pragmática de organizações internacionais para a paz e cooperação, em tese era para fazer isso, transformou-se numa arquitetura expansiva de governança global, frequentemente dominada por ideologias progressistas e dissociada dos interesses nacionais. De mandatos de diversidade, equidade e inclusão, diversidade maluca, a campanha de igualdade de gênero e ortodoxia climática, muitas organizações internacionais servem agora a um projeto globalista enraizado na fantasia desacreditada do fim da história. O que é o fim da história? É a agenda liberal. O fim da história é a tese do Fukuyama. Eles estão falando assim, o liberalismo acabou. Só os bocó que ainda estão nesse papo de liberalismo, sabe? Pelo amor de Deus. Essas organizações buscam ativamente restringir a soberania americana. Seu trabalho é impulsionado pelas mesmas redes de elite, que é o quê? O complexo multilateral de ONGs, os zongueiros safados, Turma dos Soros, Fundação Ford, Oak Foundation, artigos não recebe, né? PR Media, os grandes financiadores, que começamos a desmantelar com o fechamento da USAID. Para por aqui a luta contra o globalismo. A pirâmide alimentar agora está invertida. Agora está invertida. Não coma grãos. Como diz o Brandini, dieta da selva, irmão. Grãos é a ração do governo. Não coma. Não coma. Piadas à parte, gente. Eu compartilhei isso e teve gente que falou assim, ai, se uma pessoa depende do governo falar isso para comer melhor, esse mundo está perdido. O ponto não é esse. Diversas políticas públicas, estudos, recomendações até mesmo em hospitais, campanhas, tudo isso é baseado no consenso científico. Lembra da época do Fica em Casa? Que não, você tem que usar máscara? É tipo isso. Então, por muito tempo, classificações, mil coisas que acontecem, até mesmo classificações em termos tributários. Falar, não, esse alimento aqui é mais saudável, pagar menos imposto, aqui é malvado, pagar mais imposto. Então, assim, você começa a remodelar todo o processo da sociedade a partir desse tipo de mudança. Você está contestando oficialmente a narrativa vigente. Que é, olha, não come muita carne, não, carne faz mal, viu? Carne faz mal, o que é bom é comer pão. Comer pão e farinha. É que vai ficar bonito, sabe? Não coma carne, não. Leite, vixe Maria, leite faz um mal que tu nem sabe, a lactose. E ela falou, não, cara, não é isso não. Para por aqui.
A mais importante... Não, calma, não é mais importante não. A mais importante tá depois. Trump implementou dezenas de metas do projeto 2025. Eis o que ainda falta. Mas eu só nem trouxe o que ainda falta, mas botar assim, ó. O projeto 2025 foi o bicho-papão da campanha eleitoral do Trump, mas grande parte dele se tornou realidade durante seu primeiro ano de volta ao cargo. Por que isso importa? Desde a reformulação do governo até sua insistência em reconhecer apenas 2 gêneros, Trump passou grande parte de 2025 atendendo a diversos itens da lista de desejos conservadora. No entanto, o plano tem dezenas de outras ações aguardando sua atenção em 2026. Situação atual, Trump repudiou o plano durante a campanha, mas de acordo com o rastreador online, seu governo implementou várias de suas metas, muitas das quais eram aspirações antigas dos conservadores. Jogo é jogo, treino é treino. Durante a campanha, não quero saber do para 2025. Aí teve um monte de conservador batendo no Trump. Olha lá, o Trump Trump traiu as pautas. O Trump, né, tá acenando pro Cetrão. Aí veio todo aquele papo maluco. Eu falei, irmão, fica quieto aí, velho. Fica quieto aí, irmão, que vai dar certo. Relaxe! A gente tem que vencer a eleição primeiro. Primeiro a gente tem que vencer a eleição, né? Quando a gente tomar o poder, a gente vai tocar o terror. E aqui tá a grande medida. Com certeza... Não é a primeira, já teve algumas coisas anteriores que o pessoal até achou pouco, para sei lá, aumentar o financiamento para 50 anos. Mas essa daqui, gente, é mais um indicativo que Trump está tentando resolver o que talvez seja o maior problema social nos países desenvolvidos. Porque normalmente no país desenvolvido as pessoas não passam fome, as pessoas têm condições de comprar um carro, de se locomover, de ter umas fériasinhas, tem poder de adquisição para ter um celular, roupa, isso aí o pessoal tem. Qual é o grande problema hoje nos países desenvolvidos? Europa, Austrália, Estados Unidos, imóvel. As pessoas não estão mais conseguindo comprar uma casa. Trump agora falou o seguinte, ó, corporações não vão mais poder comprar casas. Casas unifamiliares, ou seja, quer comprar um apartamento, um prédio inteiro, a corporação pode comprar um prédio, porque o custo é muito elevado. Quer comprar, tu compra aí. Mas casa não vai mais comprar. E o pessoal tá fazendo isso, tá comprando muita casa, aí pega coisa, aí aluga, e aí usa o aluguel pra ficar pagando a casa. Enfim, aquele processo de imóvel que vocês conhecem, que todo país rola. Ele falou, cara, não vai rolar. Não vai rolar. O nosso foco é que as famílias tenham um lar. Ele fala que por muitos anos, né, comprar uma casa fazia parte do pináculo do sonho americano. E agora o povo vai ter que ter uma casa. Eu quero muito ver a administração do Flávio Bolsonaro cuidando sobre isso. Eu já falei aqui antes de ser moda, eu não quero um presidente que dê chance de uma pessoa ter uma casa, porque para mim isso é pouco. Eu quero um presidente que dê a chance das pessoas quitarem uma casa. Eu quero que o cara faça nessa casa minha casa própria. Eu cresci nos anos 90, vendo que podia ser uma casinha humilde, mas muita gente era dono de sua própria casa. Eu quero voltar para esse mundo. Tirar essa preocupação da cabeça das pessoas, sabe? Eu quero que as pessoas cheguem em casa falando, bicho, se amanhã eu perder meu emprego, pelo menos eu tenho um teto. Eu posso voltar e eu posso recomeçar. Eu tenho meu teto. Esse é o mundo que eu quero. O mundo não. O mundo é demais. É o Brasil que eu quero. Isso pra mim tem que ser pauta, sabe? De melhoria de vida do povão. Sou um populista. Não sou político, mas sou um populista. Sou um jornalista populista. 100% povão. Vou fazer uma camisa depois. 100% povão. Aqui o Tatu no Toco tá tirando a onda. Tatu no Toco não é um cara de direita não, mas... Tem muita coisa do Tatu no Toco que eu gosto bastante. Ele tá ali, ó, fazendo piada, né? Muito triste, rapaz, essa irresponsabilidade fiscal. Ele tá colocando, né? Trump propõe orçamento de defesa 50% maior para 2027. O presidente anuncia plano para aumentar em 50% os gastos militares dos Estados Unidos. Cadê? Trump fala do Banco Central, que não é para ser independente. Trump vai para cima aí. Ela não tem papo, irmão. Não tem papo. Vai lá abraçar os Faria Lime e chorar. E eu coloquei isso daqui. E aquele momento, né, de pessoas diferentes dialogam entre si. Olha como essa notícia e o comentário da piada lá do Tatu no Toco encaixam esse lindo recorte que nossa amiga Tsuki colocou. Breno Altman puxando a galera da esquerda para a reflexão. Os Estados Unidos são a única potência global. Antes do lado de cá vibrar com "Ihu, viva os Estados Unidos", seria bom pegar emprestado esse puxão de orelha, pensar se querem nosso desenvolvimento e quem impediu o Brasil de desenvolver armas nucleares. Em 20 de junho de 97, Fernando Henrique Cardoso assinou a adesão do Brasil ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Vamos aqui ouvir. Esses acontecimentos recentes, tanto a agressão militar contra a Venezuela,
quanto hoje essa apreensão de um barco de bandeira russa, deveriam nos levar a recalibrar a análise sobre o cenário internacional. Eu acho que todos nós, uns mais, outros menos, nos deixamos tomar nos últimos anos por uma certa percepção de que os tempos dos Estados Unidos estavam contados, que os Estados Unidos estavam beijando a lona. E a verdade está muito longe de ser assim. É verdade que os Estados Unidos vivem um processo de decadência, mas os Estados Unidos são a única superpotência global. O que é uma superpotência? É quem consegue impor pela força das armas os seus interesses. Isso é ser superpotência. Desde que o mundo é mundo, no fundamental o que conta é sua capacidade militar. Estados impõem sua hegemonia porque eles têm força bélica. Sem força bélica em escala mundial, não há hegemonia mundial. E o fato é que os Estados Unidos são um país decadente, o seu desenvolvimento econômico e social aos pouquinhos vai ficando para trás em relação à China, mas seu poderio militar é imenso, enquanto que a China e a Rússia são potências regionais, não são potências mundiais. A Rússia tem um poderio militar relevante, circunscrito à sua região e à sua autodefesa. A China tem um poder militar crescente, em grande medida sustentado pelo seu impetuoso desenvolvimento econômico, mas a China é, e por ora deseja ser, uma potência geopolítica regional. Então os Estados Unidos vivem um período de decadência, mas ainda como a única superpotência do mundo, em termos geopolíticos. Não em termos econômicos, mas em termos geopolíticos. Tem muita teoria que nos distrai, sabe, Florestan e Tereza? Essas bobagens sobre soft power. Nada disso tem relevância. No mundo, o que importa para valer é força militar. Sem uma capacidade militar, não existe sequer soberania nacional. E isso é um desafio brutal para os países do sul global. Por exemplo, nós, brasileiros, estamos aprisionados ao Tratado de Não Proliferação Nuclear que o Fernando Henrique assinou. É razoável imaginar que o Brasil será soberano se o Brasil não tiver plena capacidade de autodefesa? Não. Evidente que não. Pois é, né? A esquerda ficou aí vivendo na loucura. Os Estados Unidos acabou. Receba! Veja o que eles mesmos dizem. Gente, assim, a China interfere, a Rússia interfere. Mas não são o grande problema, gente. O grande problema é o globalismo. Quem consegue bater de frente, quem conseguiu desgastar o poderio americano foram as forças globalistas. Esse é o inimigo, o principal inimigo a ser combatido desde sempre. Esse é o grande projeto do mal. É um governo supranacional, um governo único. O governo da besta, né? Da besta mesmo, do enviado Satanás. Esse é o grande mal. E a China na fila do pão. Aí eu, não, o eixo, que mané eixo do mal, rapaz? Eixo do mal. O Irã, é porque no máximo passou o navio aqui no Brasil. Sabe, não é fazendo pouco não, gente, mas não dá pra comparar a destruição que o Brasil vem sofrendo das mãos dos Soros, de toda a turma do mercado financeiro, do Grandes Brancos, Rothschild, Fundação Ford. Olha como é que Lula chegou ao poder, pessoal. Olha como é que o Fernando Henrique Cardoso foi um projeto. Não foi uma aleatoriedade. Ele foi escolhido, treinado, financiado para ser presidente. Quando o Fernando Henrique Cardoso vira presidente, o ex-diretor da Fundação Ford, que na época já estava no Diálogo Interamericano, que era o Peter Rebel, ele deu entrevista pro New York Times falando: fizemos um presidente. E ele ainda tira onda falando que lá atrás teve gente que falou: tu vai investir nesse cara? Ele falou: cara, eu sei o que eu tô fazendo. E ele financia o grupo do Fernando Henrique Cardoso junto com quem? Com o Celso Laffer, outros intelectuais. Que quando você pega a família Laffer, por exemplo, você pega a própria família do FHC, o avô do FHC propôs fuzilar a família real, propôs fuzilar o Dom Pedro. Gente, para você estar numa posição de você poder propor isso e virar notícia, você não é um soldado raso. Você é alguém que faz parte do estamento burocrático brasileiro. A família Klabin Laffer Piva, que é uma família só, meu Deus, só dos Monteiro Aranha. E o patriarca é o patriarca da família Setúbal do Itaú também. Sabe, são essas pessoas. Aí você corta a família Moreira Salles, os vínculos com o Rockefeller da vida também. Esse é o grande problema. Essas são as grandes forças contra o Brasil. Quem que financiou a Globo? A gente não fala tanto que a Globo é o maior problema do Brasil. Foi parceria com a Globo, a Time Life.
A Globo já foi financiada também lá atrás, denunciada na CPI dos trustes do petróleo, recebendo dinheiro aí, né, que vinha no final do dia das 7 irmãs, Rockefeller e tudo mais, para sabotar a campanha do Petróleo é Nosso. E desde 1994, o Roberto Marinho já fazia parte do Fórum Econômico Mundial. O próprio jornal Globo divulga lá a foto do Roberto Marinho e Petri Banco, já mostrou isso aqui em vídeo também. Não são aleatoriedades, pessoal. E aí o Brenotti, para dar para você mais um exemplo, cara, a Rússia, a China são potências locais, não tem chance de bater de frente com os Estados Unidos. Não tem chance. Quem bate de frente com os Estados Unidos é o globalismo. É o grande inimigo do Trump. E a China também, porque a China se tornou um problema econômico. A Rússia, daqui a pouco eu tô vendo na hora do Trump meter um míssil no Putin, sabe? Falou, seu careca desgraçado, toma aí, eu receba, seu calvo safado. Não aguenta, não aguenta. E o que o Breno Altman tá falando, Netsuko escreve ali sobre o Tratado de Não Proliferação, mais uma vez, forças globalistas. Ainda no mês de outubro de 2023, aí no Atlas tá bonitinho, tem lá, CPI 1989. A gente fez um dossiê sobre isso, teve uma CPI sobre as ONGs em 1989. Quando eu fiz um vídeo dessa CPI, eu achei no Arquivo Nacional um documento que era secreto, não é mais, que se chama Pressões Recentes sobre o Governo Brasileiro Atentatórias à Soberania Nacional. Aí tem diversos grupos, ó aqui já, o Tratado de Não Proliferação. Como é que essas pressões se davam para nós não termos bomba atômica, por exemplo? Durante as negociações para empréstimos ao setor elétrico, iniciadas em 87, ainda não concluídas, o Banco Mundial fez várias exigências. Como aderir ao Tratado de Não Proliferação. Vocês querem dinheiro? Então não vai ter que ter bomba atômica. O FMI é ligado a quê? Foi na reunião de Bretton Woods. Foi o Foro de São Paulo que criou o FMI também? Foi a China? Foi o Eixo do Mal? Foi o BRICS? Acorda, gente. Acorda pra realidade do Brasil, pô. Sabe? Fica na mesma ladainha o tempo todo. Aí tem um monte de coisa lá, eu recomendo, tem vídeo. Eu saio mostrando vários dos processos. O PT já ajuda isso desde lá de trás. Você vê que em 88 teve no Brasil a equipe do Greenpeace. Trabalhou em parceria com o PT para sabotar o Brasil. Aí falando aqui, o Lula trouxe a matéria lá da época, falando de dívida externa e tudo mais. Ó. Lula pretende ser eleito, revisar todos os projetos implementados ou por implementar na Amazônia, para entender que foram esses projetos agropecuários energéticos, por causa de toda a agressão ambiental. Tá vendo? Pato indigenista desde sempre. Enfim, a gente voltava para outras denúncias. Deixa eu ver se tem aqui ó, mais tratado de não proliferação, que eu acho que tem. Aqui tem muita coisa ambiental. Só vou passar assim o olho. Se eu ver, eu vou ver. Aqui, ó, as pessoas, são os militares que fizeram esse relatório, né? As pessoas que atuavam para sabotar o Brasil. Esse primeiro nome eu não conhecia em outubro. Esse nome eu não conhecia em outubro de 2023, mas iria ser alvo de um dossiê já em março. Fábio Feldman teve um papel importante. Aí tá aqui, ó, Carlos Mink, foi ministro do Lula. Fernando Gabeira, comentarista da Globo News. Ailton Krenak, e agora, no governo Lula, entrou para a Academia Brasileira de Letras, a CNBB, a CIMI, o próprio PT. Pessoas que só botam o Brasil desde sempre. Aí, falando especificamente do Tratado de Não Proliferação, em março de 2024... teve uma oportunidade de voltar a falar do Atlantic Council, porque o Atlantic Council agora não foi para cima da direita, mas fez um relatório para falar que as mídias de esquerda do Brasil estavam em parceria com a Rússia e tudo mais. Então aproveitei para relembrar o que o Atlantic Council fez com o Brasil. Aí eu fui pegar na Biblioteca no Arquivo Nacional alguns documentos, né? Aí você vê, ó, outro documento que era confidencial. Deixa eu ver se aparece quem fez aqui. Não sei quem fez esse documento. Tem que olhar lá. Mas o que é que diz? Ó, o trabalho intitulado Potências Emergentes, Submarinos de Propulsão Nuclear e Regime de Não Proliferação. Querendo sabotar, né, que o Brasil não tivesse submarino nuclear, armas nucleares e tudo mais. E aí, no final, mostrava que muita gente que baseava já esse trabalho era Atlantic Council. O Trump cortou o financiamento da Atlantic Council, porque era financiado via USAID, via o NED. É um grupo que faz parte do estamento burocrático dos Estados Unidos. Assim, o problema que nós vivemos, não de hoje, ele vem de muito tempo. Mas a turma não quer entender isso, bicho. A direita brasileira quer viver na Idade da Pedra, repetindo chavão, porque é fácil colocar a culpa de tudo no Foro de São Paulo. Acorda, gente. O problema é muito maior, é muito mais amplo. Ou a turma bota a bunda na cadeira, começa a entender. Porque assim, a partir do momento que você entende o problema, ainda que você não tenha uma solução, no mínimo, você consegue saber o seguinte, ó. É melhor ter uma pessoa burra e bem intencionada do que uma pessoa inteligente e mal intencionada. O que é que quer falar? Cara, sei lá, economia.
Quem que eu vou colocar para dentro do governo na parte de economia? Eu não vou colocar ninguém ligado a esses grupos que eu sei que vão sabotar o Brasil. Melhor colocar, sei lá, a tia que tem um armazém, um armário no bairro. Ela pelo menos é bem intencionada, vai tomar medidas boas para o Brasil. Mas enquanto você não entende esses grupos de poder, como eles atuam, a quais setores eles estão organizados, você muitas vezes acaba trazendo para dentro, né, a nata de quem quer nos destruir. Olha o Roberto Campos Neto. Olha onde está o Roberto Campos Neto hoje. No Fórum Econômico Mundial, no Instituto Milken, que é um instituto de lobby. Fez lobby contra Magnitsky. Você acha que o Roberto Campos Neto mudou ou ele sempre foi assim? Um alto executivo do mercado financeiro que estava antes no Santander. Você acha que ele mudou ou sempre foi assim? Pelo amor de Deus, gente. Trump dá sinal verde a projeto que pôde suas sanções secundárias ao Brasil. Como assim? Explico. Senador Lindsey Graham conta, após a reunião muito produtiva hoje com o Trump sobre diversos assuntos, ele aprovou o projeto de lei bipartidário de sanções à Rússia, no qual tenham trabalhado há meses com o senador Blumenthal e muitos outros. Isso será oportuno, já que a Ucrânia está fazendo concessões pela paz e Putin só fala, continuando a matar inocentes. Este projeto de lei permitirá ao presidente Trump punir os países que compram petróleo russo barato, financiando a máquina de guerra de Putin. Este projeto de lei daria ao presidente Trump uma enorme vantagem sobre países como China, Índia e Brasil, incentivando-os a parar de comprar o petróleo russo barato que financia o massacre de Putin contra a Ucrânia. E espero uma votação bipartidária expressiva, de preferência já na próxima semana. Várias dessas denúncias de questão de proliferação e tudo mais, o Enéas fazia. Também tem dossiê sobre isso. Vai estar no Atlas de janeiro, no Atlas de março de 2024, ambos de 2024. Os dados que eu abri aqui foi o de outubro de 2023, tá falando de Fundação Ford, a gente fala de Fernando Henrique Cardoso. Outro que foi criado com quase um projeto de cópia a Fernando Henrique Cardoso foi o Guilherme Boulos, também catapultado pela Fundação Ford. Tá no Atlas de janeiro de 2024. Sabe? Tem vídeo também sobre isso. Agora eu não lembro como é que tá o nome do dossiê, sabe? Tem muita coisa, bicho, sabe? Se você quiser entender um pouco de Brasil. Infelizmente o vídeo já ficou longuíssimo, vai atrasar, porque o computador reiniciou, 2 cortes aí, se você perceber ali mesmo com 10 minutos e 37. Não deu pra falar do Banco Master, muito menos da CVM. Mas não dá, bicho, não dá. Eu acho que esse assunto tinha que comentar, sabe? Eu acho que... Eu trago esse assunto porque eu acho que no final do dia você vê, a gente fala mais de Brasil do que de Venezuela. A gente fala mais de Brasil do que dos Estados Unidos. Eu pego o assunto e falo, cara, vamos falar agora do Brasil? Vamos pegar o que aconteceu lá e trazer pra realidade brasileira pra gente ver como isso também acontece por aqui? Lá eles resolveram. E aqui a gente vai fazer o quê? E a gente começou falando de Bolsonaro, né? Porque eu não vou deixar de falar de Bolsonaro. Não vou deixar de falar de Bolsonaro, porque Bolsonaro é a coisa pra mim mais importante que tem. Que Deus abençoe o Jair, cuide da saúde dele, sabe? Eu me senti mal de verdade nos últimos dias, sabe? Teve umas horas assim que quase deu vontade de chorar mesmo, sabe? No longo do dia, sabe quando você fica assim meio emocionado? Assisti um vídeo de uma corredora. Não sei o nome dessa coisa, é tipo uma Usain Bolt das mulheres. Aí eu tava vendo assim um vídeo, sabe? A corredora, mostrando essa dificuldade que ela teve, ela venceu. Eu me vi, tava com o olho cheio de lágrimas já. Eu falei, nossa, eu tô muito emotivo olhando tudo que tá acontecendo. Eu fiquei lembrando do 8 de janeiro. Aí me bateu um sentimento assim, falei, nossa, minha vida boa, sabe? Tá acontecendo umas coisas boas comigo ultimamente. Aí eu fiquei assim, pô, minha vida boa, velho. O povo lá sofrendo pão que o diabo amassou na cadeia, sabe? Eu me senti até mal por estar bem diante de tudo que tá acontecendo, gente, porque é surreal, velho, o que tá acontecendo no Brasil. Aí teve uma postagem do Carlos ontem, eu nem quis trazer em vídeo, eu falei, não vou isso aqui não, isso aqui é muito triste. O Carlos lá falando do rádio de pilha, eu falei, nossa, pelo amor de Deus, por que tá acontecendo no Brasil? A raiva que eu tô desses políticos de direita, eu não quero nem falar deles nominalmente, porque se eu for falar, eu falei, Maria, eu vou dividir a direita toda. Mas enfim, não vou nem mais falar disso. Vou mandar o vídeo do Breno Altman lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passamento do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Os assuntos do Atlas também tá em vídeo. Você não precisa assinar o Atlas. Só procura aí que tu também acha. Mas se quiser, tá lá. Tá tudo organizado, né? Acaba ficando um pouco mais madura a ideia, até porque depois tá botando no papel, eu tenho que pensar pra escrever. E o vídeo eu gravo uma tomada só, né? Eu penso que a gente vai e já tem que fazer outra amanhã. Melhor feito é melhor do que perfeito. Né? Não tem tempo de buscar. A gente se atrapalha, fala errado, né? Conjuga os verbos. Não tem concordância normal, nominal. Nem falar concordância nominal, tô acertando. Não tem concordância nominal, não tem concordância verbal, mas tem alguma mensagem que vai fazer sentido. Ele ganha de beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!